Perguntei, pessoal. Prontinho, pessoal. Silêncio, mirando pra frente, prestar atenção aqui. Então, na aula de hoje, aí, nós vamos falar sobre Aristóteles, filósofo grego que viveu entre 384 e 322 a.C., portanto, no século IV a.C., e é um dos principais filósofos aí, antigos no campo da política. Ele vai ser um crítico da democracia. Em relação à democracia, ele prefere a politeia. Na verdade, para ele não importa tanto quem está no poder. O que importa na política são as leis, a Constituição que rege uma determinada cidade-estado, uma determinada nação. Então, o importante, diferentemente de Platão, de quem era discípulo, mas só que ele discorda, o importante não é quem está no poder, não é quem governa, e sim as leis. As leis precisam ser justas, e não basta ser justas, as leis precisam também ser cumpridas. Não adianta nada você ter leis justas, mas essas leis não funcionarem na prática. É igual o Brasil. O Brasil tem uma Constituição gigantesca, calhamaço, um monte de lei. Muitas dessas leis justas, mas funciona na prática? Não, ninguém respeita. Aí está o problema, né? Não adianta nada você ter leis boas se essas leis não funcionarem na prática. Então, para Aristóteles, o que importa é as leis. E ele vai trabalhar também no campo da virtude política. Virtude é a disposição para a prática do bem. Professor, esses dias eu estava pesquisando um negócio. E na política, esse bem é o bem público, o bem do povo. Professor, eu estava pesquisando um negócio nesse dia, né? Que em algumas nações antigas, normalmente até uma certa época as igrejas começaram a ficar no poder digamos, de um reino ou até de uma pequena nação, digamos assim. Aí, se eu não me engano, eles tinham também poder político, né? Também, como religioso e também político. Depende do que você está falando, de que período histórico você está falando. Nós tivemos, por exemplo, a Idade Média. Na Idade Média, a Igreja Católica foi a instituição mais poderosa. Ela detinha não só o poder espiritual, o poder religioso, mas também o poder político. O Papa era o poder supremo, ele procurava os reis, e ele comandava tudo. Isso é a Idade Média. Mas aí eles ficavam. Ali é bem público. Bem público. Mas aí eles ficavam, digamos assim, em segundo lugar digamos assim, em termos de poder do reino, porque o maior era o rei, né? Aí, depende. Mas falando, depende do período histórico. O Papa poderia destituir reis, né, durante a Idade Média, quando o poder espiritual do Papa era maior do que o poder dos reis. A Igreja Católica era uma autoridade maior, porque a autoridade religiosa era um enviado direto de Deus, o sujeito que estava ali. Aí depende, eu estou falando. A partir do momento que há a reforma protestante, aí há essa separação aí entre o poder religioso e o poder temporal dos reis. Muitos reis vão tomar para si, por exemplo, como Henrique VIII, o poder tanto temporal, que é o poder político, quanto o poder espiritual. Então Henrique VIII, o que ele vai fazer? Vai fazer reforma na Inglaterra, vai se separar da Igreja Católica, vai criar a Igreja Anglicana, e o líder supremo da Igreja Anglicana é o rei. Isso na reforma protestante. Aí já é início da modernidade, diferente da Idade Média. E é diferente do mundo antigo. No mundo antigo nem existia cristianismo. O cristianismo surge ali no final do mundo antigo, na transição para a Idade Média. No mundo antigo, cada região do planeta tinha os seus líderes políticos que eram ao mesmo tempo líderes religiosos. O faraó era ao mesmo tempo um líder político quanto um líder religioso. Ele era, muitas das vezes, a encarnação do próprio Deus. No Império Romano, muitos imperadores se autoproclamavam deuses. Você tinha que adorar o imperador. Na época que surge o cristianismo, os cristãos são perseguidos depois da morte de Jesus,
porque eles não queriam adorar o imperador. Eles são jogados nas arenas dos coliseus, Aí eles depois são devorados por animais, são mortos por gladiadores. aí, teve uma dessas histórias que, tipo assim, o rei foi lá, o imperador, e ele foi lá e aceitou essa religião, né? Ele tinha, se eu não me engano, até virado alguém lá sobre, digamos assim, uma autoridade, né, na religião, né? Aí ele deixou introduzir essa religião cristã no reino, né? Igual eu tô falando, depende de onde, de qual período histórico isso aconteceu. Várias vezes ao longo da história. A união entre o poder religioso e o poder político. Isso era muito comum no mundo antigo, no mundo medieval e no início da modernidade. A partir do iluminismo, isso costuma se tornar cada vez mais raro. No século XVIII em diante, vai acontecendo cada vez mais uma separação. Até a defesa do Estado laico. O que é o Estado laico? O Estado separado da religião. O Estado é uma instituição política. E não é que ele é ateu, mas ele não tem nenhuma profissão de fé específica. Ele defende a liberdade religiosa, liberdade de crença. Então os indivíduos podem escolher aquela religião, mas ele não pode ter uma religião. E aí nós enfrentamos um problema, a gente pegar o caso do Brasil. O Brasil hoje tem uma bancada muito forte e poderosa na política, que é a bancada da Bíblia, pastores. E aí eles acabam tentando determinar os rumos do país, da nação, mesmo para aqueles que não são cristãos. Quem não é cristão tem que se submeter às leis que os cristãos querem impor. Que essa bancada da Bíblia, que inclusive estava no último domingo lá em Copacabana, Silas Malafaia, Nicolas Ferreira, o próprio Bolsonaro, que é um mala, um vagabundo sem vergonha, que não é porra nenhuma, ele não é nem católico, ele fingiu que era católico, depois ele foi batizado na igreja evangélica, ele não sabe nem o que ele é porra nenhuma, na verdade, está não sei quantos casamentos e defende a família tradicional. Passava o roubo, comia todo mundo, fez tipo não sei quantas pessoas lá, e aí a galera acha que esse caboclo é o enviado de Deus, é o Messias, é quem Deus escolheu para governar o nosso país. É para acabar, né? Isso é muito útil porque está na burrice deles. E tem muita gente. Não, no final do mês. Tem muita gente que acredita nessas besteiras, né? Babaquice, nessas burrice. Para mim isso aí nada mais é uma coisa de mentes obtusas. Quem nunca lê a Bíblia, quem não conhece porra nenhuma de política, quem não conhece nada da biografia do próprio Bolsonaro, não defendeu um caboclo desse. Então não, os cristãos tudo esse é o enviado, escolhido de Deus. Deus abençoe essa nação e esse é o homem escolhido para nos governar. Se Deus escolheu aquela desgraça lá, eu desisto. Não acredito mais no Senhor, tchau, tchau. Entendi, pessoal. Pode continuar aí, Matheus. Então é isso aí. Mas voltando aqui, o homem para Aristóteles. O homem para Aristóteles é por natureza um animal político. Ou seja, o homem é um animal social. É um animal que faz política, que estabelece relações de poder. Não tem ser humano que não viva em sociedade e que não estabeleça relações de poder. Essa é a defesa de Aristóteles. Ele viveu no contexto ali da Grécia, né? Quando a Grécia faz a transição, Atenas para a democracia, ele era macedônico, uma região onde imperava a monarquia. Ele passeou, visitou e até viveu em muitas cidades gregas, cada uma delas com um regime de governo diferente. Por isso que ele não defende um regime específico. Ele vai dizer que pode ser monarquia, pode ser aristocracia, pode ser politeia. Nessas três versões de bom governo, elas são boas por quê? Porque tem uma constituição, leis que são justas e que são cumpridas. Agora tem os países onde impera a corrupção, tem monarquia que vira tirania, os governantes viram ditadores e oprimem o seu povo. Tem a aristocracia, que é o governo de poucos, ou dos melhores, que vira a oligarquia, o governo dos ricos, onde impera a corrupção. Tem a politeia, o governo de muitos, que na verdade se transforma em democracia e demagogia.
Esses muitos são guiados por demagogos, por mentirosos, por quem só quer iludir a população. Então todo governo pode escambar para merda. Por isso que importa é as leis. As leis precisam ser boas, precisam ser cumpridas. Em 431 a.C., o Péricles, estadista ateniense, ele diz aí que a democracia garante a justiça igualitária para todos. E o Aristóteles discorda disso. A democracia para ele é ruim. A puritanha é melhor. O governo de muitos. A democracia invariavelmente escamba em demagogia. Demagogia é o povo sendo guiado por mentirosos, por gente que só tem lado, que engana o povo. Nós vivemos na demagogia, né? A democracia brasileira é isso. Ora a gente é enganado pelo Bolsonaro, agora pelo Lula. Cada hora é um vagabundo lá mentindo pra gente, né? Filho da puta, desgraçado. Então, 380 a 360 a.C., na República, Platão defende que o governo por reis filósofos. Quem tinha que governar por Platão? Os filósofos. Por quê? O filósofo está preocupado com a verdade e a justiça do bem. O político não. O político está preocupado só em ganhar dinheiro, passar a mão ali, enganar a gente, ludibriar nós e tirar vantagem. Preocupado só consigo mesmo. O filósofo não. É alguém que está em busca do saber, do conhecimento e do melhor, da virtude, da justiça do bem, para si e para o povo, né? Então eles possuem sabedoria e por isso deveriam ser eles os governantes. O Aristóteles discorda, para ele não importa quem governa, pode haver filósofos também que façam merda. No nosso país teve um governante que era sociólogo, que entende sociedade humana. FHC, Fernando Henrique Cardoso, que governou o país de 1995 até 2002, ele era sociólogo, supostamente entendia de sociedade, mas foi uma bosta o governo dele, né? A coisa boa que ele fez foi o nome real, mas teve corrupção. Ele entregou e vendeu todos os açuqueiros para a galera, liberou geral, um abraço para o Brasil, mas tomou, não viu a fome, né? É só corrupto aí, Corrupção também. Então, no século XIII, o Tomás de Aquino incorporou as ideias de Aristóteles, a doutrina cristã. Ele vai falar o seguinte: assim como Aristóteles vai dizer, não importa quem governa, se é muito, se é um só, se é um grupo de bons, o que importa é as leis. E as leis para Aristóteles, como ele é cristão, tem que estar de acordo com os 10 mandamentos. Quais são os 10 mandamentos? Está na Bíblia, né? Amar a Deus sobre essas coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas alheias. Ninguém cumpre isso aí, pessoal. Oi? Ninguém cumpre isso aí. Pois é, para eles, Tudo não. o governo ideal é aquele governo que faz cumprir esses mandamentos. É todo mundo. Tá todo mundo ferrado. Então tem que preservar a propriedade privada, tem que amar Deus sobre todas as coisas, Mas não é todo mundo. honrar pai e mãe, não matar, não roubar. Mas só por Aristóteles, eu dou mais jaqueta de bicho roubar. Se a pessoa estiver passando fome, por exemplo, para não morrer de fome, ela vai matar, né? Ou pode roubar, na verdade. Matar não. Acabou aí, o horário? Então é isso aí. Alô?